Olá, prezados alunos. Sejam muito bem-vindos à disciplina de Gestão Logística. Eu sou o professor Francisco Tadeu Freire, sou graduado em Administração de Empresas e também sou especialista em Gestão Pública, assim como vocês serão em breve. Na aula de hoje, falaremos sobre os conceitos iniciais da logística, com o intuito de criar uma base de conhecimento que seja suficiente para entendê-la. De antemão, eu informo que vocês fizeram uma ótima escolha pelo curso de Gestão Pública. O gestor público é o profissional responsável por planejar e gerenciar as organizações públicas nas esferas municipal, estadual e federal. Ele também pode atuar em organizações não governamentais, além de desenvolver projetos em empresas privadas realizados na modalidade de parceria com o setor público. Hoje, no Brasil, ainda temos uma demanda significativa por profissionais de excelência, profissionais que atuem na busca de soluções que melhorem a qualidade de vida do cidadão e da sociedade como um todo. E para isso, claro, nós contamos com vocês, gestores. Bom, pessoal, nesse primeiro encontro sobre gestão logística, veremos que, sem sombra de dúvida, a gestão logística é muito importante não só para que as organizações cresçam e se desenvolvam, mas também para o próprio crescimento sustentável do país. Em uma organização, seja ela pública ou privada, a área que se preocupa com o fornecimento de matéria-prima, com a produção, com a gestão de estoque, com a distribuição dos produtos, dentre outras coisas, é a logística. As organizações cada vez mais percebem a logística como um importante ativo organizacional. Afinal, ela gera oportunidades de melhoria em relação ao serviço oferecido aos clientes e, consequentemente, lucro para as organizações. É através da logística que as organizações conseguem entregar os seus produtos a diversos pontos do Brasil e do mundo, dando maior visibilidade à qualidade de seus produtos e à marca da empresa. A logística aplicada às organizações tem a missão básica de colocar as mercadorias no lugar certo, no tempo certo, nas condições acertadas com o cliente e com o menor custo possível. Para termos uma ideia sobre o que é logística, vamos pensar sobre a operação logística de uma loja virtual, que reproduz aspectos básicos da logística aplicada em muitas organizações. Acompanhe comigo. Quando finalizamos uma compra em uma loja virtual, como Casas Bahia, Lojas Americanas, Ricardo Eletro, a próxima ação que esperamos é receber o nosso produto em casa. No entanto, entre o pedido realizado e o pedido entregue, existe todo um processo logístico associado. Durante o processo de compra, geralmente é apresentado um prazo de entrega para o cliente. Esse prazo pode contemplar o período de 30 dias, 15 dias, uma semana, 3 dias úteis, ou a entrega pode ser imediata. Esse prazo geralmente contempla o tempo necessário para registrar o pedido do cliente, separar o item do depósito, embalar o item e despachá-lo para o operador logístico, que no caso pode ser uma transportadora ou os Correios, por exemplo. A agilidade desse processo gera um impacto muito positivo para a organização e garante a satisfação do cliente. No entanto, o atraso na entrega, a entrega de um produto amassado ou mal embalado pode causar um impacto negativo na percepção do cliente quanto ao serviço da organização. A entrega de um produto errado ou com cor diferente da solicitada pode gerar retrabalho, devoluções e mais gastos com a entrega do produto certo. Dessa forma, é essencial um planejamento claro e objetivo sobre os processos logísticos da organização. Todas essas ações representam ações típicas da operação logística. Como se pode perceber, os processos logísticos são essenciais para o funcionamento da empresa. Entre as atividades estratégicas da logística estão a armazenagem, a distribuição e o transporte. Ainda, as operações logísticas podem contemplar a produção de bens e serviços dentro das organizações, a manutenção de máquinas e equipamentos, as compras e o compromisso com os prazos de entrega. Agora que temos uma ideia básica do que é logística, vamos apresentar um conceito. A logística é definida como a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, na qualidade certa e com a documentação certa. É claro que essas atividades devem ocorrer visando o menor custo possível, a forma de deslocamento mais rápida e mais barata, procurando agregar maior valor ao produto entregue aos clientes. Tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, fornecedores, clientes e, evidentemente, a preservação do meio ambiente. Segundo o Balu 2011, a logística é entendida como a integração tanto da administração de materiais como a distribuição física. Entretanto, essa integração leva a ligações muito mais estreitas com a função de produção e operação em muitas organizações, de modo que se pode esperar que no futuro
que a função produção e logística se aproxime muito mais em conceito e prática. Acompanhe no slide mais um conceito sobre logística. A logística é o processo de planejamento de fluxos de materiais, objetivando a entrega das necessidades do cliente na qualidade desejada, no tempo certo, otimizando recursos e aumentando a qualidade dos serviços. A logística, evidentemente, é uma função dentro das organizações que deve entregar valor aos seus clientes e acionistas, fornecendo qualidade dentro do prazo contratado e otimizando os custos. Se antigamente a logística era vista como uma área estritamente operacional, hoje, devido a uma série de transformações e tendências globais, ela é parte fundamental do planejamento estratégico de uma empresa. Uma organização eficiente da logística, nesse sentido, pode significar a diferença entre o lucro e prejuízo de um empreendimento. E quando falamos em gestão eficiente, nos referimos ao ato ou efeito de gerir, administrar, gerenciar pessoas e processos com a melhor utilização dos recursos. O que é o gerenciamento da logística? O gerenciamento da logística é a coordenação das diferentes atividades e processos componentes da logística, tornando-as um conjunto harmonioso que visa a obter os menores custos logísticos que atendam ao nível de serviço que o cliente contratou. A logística é um processo que vai muito além do transporte. A logística engloba o transporte, o estoque e armazenagem de produtos e as diversas outras atividades que envolvem os processos, desde o suprimento para a produção até a entrega do produto final ao cliente. Bom, pessoal, muitas vezes nos referimos ao conceito de logística de forma inadequada, como apresentado no slide. Ouve-se falar em logística de transporte, logística de armazenagem, logística de estoque, e o correto é falar na logística de um produto, como, por exemplo, a logística da soja, a logística do minério de ferro, a logística do granito, dentre outros. Nesse sentido, procurando esclarecer essa questão, podemos dizer que estudaremos a logística com ênfase no transporte, ou no estoque, ou em armazenagem. A logística somente tem razão de existir porque gera valor para os clientes, para os fornecedores e para todas as organizações envolvidas no processo logístico. O resultado de uma organização, de maneira geral, gera 4 tipos de valor. São elas: forma, tempo, lugar e posse. Acompanhe nos slides. O valor forma está associado ao que é gerado pela produção, pela fábrica, nesse caso seriam os produtos em si, produtos acabados. Os valores de tempo e lugar são controlados pela logística, isto é, respectivamente, pelo estoque, onde são armazenadas as mercadorias, e pelo transporte, a movimentação de produtos até os clientes. O produto possui valor caso esteja com o cliente no tempo solicitado e no lugar solicitado. Para deslocar o produto da indústria até o local que o cliente necessita, a logística se utiliza de diversos modais de transporte, que são os meios de transporte utilizados para escoar os produtos. O valor de posse é gerado pelo marketing e pelas finanças, que facilitam a transferência da posse para o consumidor. Assim, o diferencial de um prestador de serviço logístico é conseguir atender ao cliente no tempo e lugar desejado, nada mais, nada menos do que solicitado por ele. Nas instituições públicas, a logística também é utilizada, pois, assim como as instituições privadas, elas têm a necessidade de adquirir produtos ou serviços, que após a compra devem ser recebidos, armazenados e distribuídos para o consumo, possibilitando a prestação de um serviço público de qualidade. Portanto, o servidor público diligente, responsável pela aquisição de suprimentos para a organização, deve ter uma logística bem planejada para que os suprimentos estejam disponíveis aos servidores em tempo hábil, na qualidade desejada, atendendo à legislação obrigatória, que no caso do serviço público é a Lei 8.666 de 93. Nos conceitos sobre logística, encontramos um importante conceito de acordo de nível de serviço, ou Service Level Agreement, SLA. O Service Level Agreement, SLA, ou Acordo de Nível de Serviço, ANS, em português, é um acordo praticado entre as organizações que garantem a conformidade com o que foi acordado entre o cliente e o fornecedor. Uma garantia que o cliente irá receber exatamente tudo aquilo que foi combinado com o fornecedor e na prestação de um serviço, nem a mais nem a menos. O acordo de nível de serviço refere-se à especificação em termos mensuráveis e claros de todos os serviços que o contratante pode esperar do fornecedor em uma negociação.
Além disso, ele apresenta metas de nível de serviço, termos de compromisso, prazos de contratos, suporte técnico, entre outras eventualidades necessárias na transação. Em outras palavras, é um esclarecimento técnico do contrato. É importante deixar ressaltar que o SLA é um documento exigido para a maioria das relações contratuais de serviço. Bom, pessoal, o nível de serviço pode ser definido como sendo a qualidade, prazo combinado, atendido, confiabilidade, integridade da carga, atendimento etc. Isso na ótica do cliente. O acordo de nível de serviço se trata da mensuração do processo logístico em uma organização. Ele procura compreender se os resultados obtidos estão de acordo com a expectativa do cliente e estão de acordo ainda com o plano de qualidade esperado pela empresa. Um fator muito importante é que o nível de serviço deve ser estabelecido de tal forma que possa ser numericamente mensurável, não deixando margens à discussão. No próximo slide são apresentados alguns exemplos corretos e incorretos para você refletir sobre o acordo de nível de serviço. Com o estabelecimento do SLA, Service Level Agreement, não só a empresa contratante, como a própria prestadora de serviço, podem ter diversas garantias de que o vínculo será transparente e produtivo. Por isso, é importante um contrato que explicite criteriosamente todos os itens acordados entre cliente e fornecedor. Como vocês podem acompanhar no slide, ao definir o SLA em relação à entrega, não deve ter parâmetros vagos, como deve ser entregue rápido. Pelo contrário, o correto seria deve ser entregue dia 30/1/2008 às 9 horas no armazém de Vitória, endereço tal. Informações claras que não abrem margem para dúvidas em relação à quantidade, prazos e outros requisitos acordados em contrato. Dessa forma, pessoal, podemos entender que a qualidade do serviço logístico pode ser vista como sendo o cumprimento de todos os itens do controle de nível de serviço estabelecido em contrato. Uma vez estabelecido os níveis de serviço, ele é o item vital para ser mensurado e alcançado na logística. Nem menos, nem a mais do que combinado com o cliente, mas exatamente o que foi combinado no contrato. Portanto, uma organização de logística tem qualidade no serviço quando cumpre integralmente o nível de serviço combinado. Para estabelecer o nível de serviço, são preconizadas 3 etapas: pré-transação, transação e pós-transação. Na etapa de pré-transação, ocorre a negociação, o estabelecimento do nível de serviço contratado, tudo acordado de maneira formal e por escrito. Na etapa de transação é onde o processo logístico realmente é realizado. Para tanto, é preciso administrar os níveis de estoque, administrar prazo, administrar o transporte. E na etapa de pós-transação, são observadas as garantias, os reparos, as peças de reposição, a troca de elementos ou itens que estavam no contrato que foram contratados. E na pós-transação que ocorre o atendimento a queixas e reclamações do cliente. É nessa fase que as organizações devem fazer uma pesquisa de satisfação com o cliente, para verificar se tudo que foi combinado foi entregue conforme a expectativa do cliente. Na prática das organizações privadas, quem define o nível de serviço é o cliente final. Mas no serviço público, muitas vezes, é a lei que define o nível de serviço e, portanto, deve expressar o que o cliente final deseja ou prefere. O que vocês acham, alunos? Vocês acreditam que o Estado brasileiro tem atendido as expectativas dos cidadãos brasileiros, que são, na realidade, seus clientes finais? Será que estamos recebendo serviços de qualidade? É importante refletir sobre isso, uma vez que daqui a alguns anos, provavelmente será você, estudante de gestão pública, a participar dos processos decisórios ou a fazer a gestão dos bens públicos de forma efetiva e justa para o nosso Estado brasileiro. Pensem bastante sobre isso. A preocupação com a qualidade dos serviços prestados por uma organização não é exatamente algo novo nas empresas, nem públicas nem privadas. Gerir a qualidade de serviços e produtos oferecidos aos clientes é um pré-requisito para a continuidade das atividades de uma organização. Uma maneira eficiente para medir a qualidade dos serviços prestados é por meio de pesquisa de satisfação, evidentemente. Quando os serviços atendem às expectativas do cliente, a qualidade é satisfatória. No entanto, quando o serviço supera as expectativas do cliente, o cliente fica muito mais encantado com a atividade, com o serviço, com o que foi alocado no contrato e tem uma visão muito mais positiva da organização.
A qualidade de serviço logístico pode ser vista como sendo o cumprimento de todos os itens de controle no nível de serviço estabelecido em contrato. Assim, podemos dizer que o nível de serviço é a expectativa de qualidade que o cliente tem e a qualidade é o atendimento dessa expectativa. Nesse caso, se pensamos na qualidade de serviços de uma loja virtual, devemos pensar se o produto comprado foi entregue no prazo certo, se o produto está de acordo com o que foi selecionado no site, se o pagamento ocorreu corretamente, se as condições de embalagem estavam boas. Tudo isso irá impactar a percepção do cliente quanto aos serviços oferecidos por essa organização. A logística, ela pode ser vista como a gestão de processos ou como a administração de processos, tanto em questões administrativas como em questões operacionais, evidentemente. Para gerir processos, existe apenas uma maneira eficaz: o controle efetivo e quantitativo das operações e dos processos. Para se efetivar esse controle, a melhor maneira é por meio de itens de controle, pela ótica da qualidade, ou simplesmente por indicadores de qualidade. Na língua inglesa, esses indicadores são conhecidos como Key Performance Indicator, ou KPI. Os itens de controle são os parâmetros máximos e ou mínimos que cada atividade logística pode atingir para estar dentro da qualidade contratada, ou seja, dentro do acordo de nível de serviço, e deve ser estabelecida de tal forma que possam ser numericamente mensuráveis, não deixando margem à discussão. O momento correto para se estabelecer os itens de controle, como estudado na sessão anterior, é a etapa de pré-transação, na elaboração do acordo de nível de serviço com o cliente. Prezados alunos, pensem comigo. Imagine uma organização pública que emite certidões. Se você combinar com o cliente que vai emitir a certidão solicitada por ele em 3 dias, não adianta emiti-las antes, pois você vai ocupar seus arquivos correndo risco de perdê-las ou de extraviá-las, e principalmente de deixar de atender outras coisas mais importantes no momento com prazos mais apertados. Fazer além do combinado no acordo de nível de serviço não é ter qualidade, e sim desperdício. Qualidade pressupõe conformidade estrita com o que foi acordado com o cliente. Os indicadores podem ser agrupados em 3 categorias: indicadores de custo, valor e desempenho. Os indicadores de custo medem os custos envolvidos nas operações logísticas e são voltados para a área contábil da organização. Os itens de controle de valor dizem respeito ao custo financeiro empregado determinado diretamente nas atividades. Nos slides, temos os indicadores de custo, EBITDA, em português, lucro antes dos juros, do imposto, da depreciação e amortização. Alguns profissionais chamam o EBITDA de fluxo de caixa operacional. O Economic Value Added é uma metodologia para a medição interna do desempenho de uma organização, quando a sua criação de valor e para os seus processos. O retorno sobre o investimento, ou ROI, significa em português, retorno sobre o investimento, em inglês seria Return on Investment. Ele mede o percentual de retorno conseguido sobre o capital investido. Outros indicadores podem ser apresentados também na nossa aula de logística. Indicadores de valor, custo de logística, custo de transporte por quilômetro rodado, custo de transporte por tonelada a ser transportada, custos por pedido, custo de processamento de pedido, número de pedidos e outros. E o indicador de desempenho, que é um indicador importante na logística, que é o lead time, ele representa o tempo total entre a colocação do pedido e a sua entrega, que representa a quantidade de pedidos entregues no prazo, que é o índice de ocupação dos armazéns. A distância média percorrida pelos veículos, o giro de estoque, o número de entregas por veículo, o índice de avarias, a quantidade de devoluções, a acuracidade dos documentos, a separação de pedidos por hora, on time, full, OTIF. Bom, pessoal, até aqui vimos que a qualidade do serviço logístico está diretamente relacionada às expectativas do cliente. Isso é fato. Que está diretamente relacionada ao nível de serviço acordado com o fornecedor. Isso também é um outro fato. Agora nós vamos pensar nas atividades do processo logístico. Elas se resumem em atividades que são consideradas atividades primárias, que também podemos chamá-las de atividade de planejamento, e temos também as atividades secundárias, sendo essas chamadas de atividades de apoio operacional. Acompanhe no slide, por favor. As atividades da logística podem ser definidas com base na função que elas exercem. Assim,
temos a seguinte classificação de atividades de planejamento e atividades de apoio operacional. As atividades de planejamento podem ser vistas como macroatividades que englobam toda a visão de planejamento. Elas procuram determinar um conjunto de procedimentos e ações que visem a realização do que foi acordado no SLA contratado. Elas englobam as atividades de processamento do pedido, atividade de transporte, atividades de administração de estoque, atividades de manuseio de materiais e localização, conforme apresentado no slide. As atividades de apoio operacional podem ser vistas como atividades operacionais que executam o que foi planejado para atender às necessidades dos clientes. No slide, como podemos ver, elas são denominadas atividades de compra, atividade de armazenagem, atividade de manuseio de materiais, atividade de manutenção da informação, atividades de embalagem e proteção e transporte. Nesse caso, apenas atividades relacionadas ao transporte operacional, ou seja, aquele transporte que acontece no dia a dia dentro da organização. Dessa forma, para iniciarmos o planejamento logístico, o mais indicado é começarmos pelas atividades de planejamento em nível macro, para depois resolvermos a parte operacional, executando assim as atividades de apoio operacional. Na próxima unidade, estudaremos um pouco mais sobre essas atividades. Para continuarmos nosso estudo sobre logística, é interessante esclarecer o conceito de modal de transporte, ou modos de transporte. Os modais ou modos são os diversos tipos de transportes que podem ser utilizados na logística para o fluxo de materiais. Entre eles podemos citar o modal rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o dutoviário, o lacustre, que é o transporte sobre lagos, e o aéreo. Cada um deles tem a sua funcionalidade e desempenho, bem como o custo associado. O transporte rodoviário ainda é o mais utilizado pelas empresas no Brasil. Os principais motivos para isso são a possibilidade de criar rotas flexíveis, viabilidade de diversos tipos de cargas, desde grãos até itens de alto valor agregado. Nesse slide, podemos ver de maneira esquemática como a logística é estruturada. Podemos perceber que tudo na logística se inicia a partir do nível de serviço. Somente depois as atividades de planejamento são estabelecidas. Cada atividade primária tem relação direta ou indireta com as atividades de apoio operacional. Por isso, as atividades de apoio operacional são estabelecidas a partir das atividades de planejamento. Dessa forma, podemos observar que as atividades de planejamento da gestão de estoque têm relação direta com as seguintes atividades de apoio operacional. Seriam compra, armazenagem, embalagem de proteção e manutenção de materiais. No mesmo esquema, podemos ver que a atividade primária, gestão de transporte, tem relação direta com as mesmas atividades de apoio operacional, que acabamos de discutir. Já a atividade primária, gestão de processamento do pedido, tem relação direta com a manutenção da informação. As atividades de planejamento, estoque e transporte interagem com a manutenção da informação, mas é a atividade de processamento do pedido que interage diretamente controlando a manutenção da informação. Bem, alunos, com o intuito de definir o tempo de ciclo do pedido, conhecido na língua inglesa como lead time, ou LT para nós em português, devemos definir o ciclo de pedido no contexto da logística. O ciclo de pedido é o conjunto de atividades, incluindo todas as atividades de planejamento e apoio operacional da logística, e que devem ser realizados para que o produto solicitado por um cliente possa ser entregue ao cliente, de acordo com o nível de serviço contratado, evidentemente. O tempo do ciclo do pedido é o tempo medido a partir do momento em que o cliente faz a colocação do pedido até o momento em que o cliente recebe esse pedido dentro das condições de qualidade solicitadas, ou seja, de acordo com o nível de serviço que foi contratado pelo cliente. O tempo do ciclo de pedido é um dos indicadores mais importantes de qualidade da logística, pois mede a eficiência de todo o processo logístico e, por meio dele, os clientes calculam o momento no qual eles devem colocar um pedido a fim de repor o seu estoque. Olha que função importante, repare bastante isso, pessoal. Bom, quando pensamos no processo logístico, vemos ele como sendo o conjunto de todas as atividades integrantes e de todas as etapas que compõem a logística de algum produto, de alguma organização. Assim, ele é composto dos seguintes atores: da organização privada, da indústria ou do órgão público e dos fornecedores e, evidentemente, a peça fundamental dos clientes. Nesse slide, podemos ver esquematicamente os atores do processo
e perceber que o foco está no estabelecimento de parcerias entre a organização e os fornecedores, com vista a atender o cliente. Repare a figura A do slide. Para que os fornecedores saibam qual o produto a organização quer, quando quer e onde quer, é necessário haver uma boa troca de informação, entre eles, evidentemente. Pois uma vez que o fornecedor tenha tudo o que as organizações precisam, ele imediatamente envia a elas os produtos solicitados, por meio de um modal de transporte. Esse processo é denominado suprimento físico ou administração de materiais. Assim, para vender para seus clientes, a organização também precisa saber o que eles querem, quando querem e onde querem. A comunicação é um processo essencial dentro de qualquer organização. No caso da logística, a troca de informações é essencial, pois uma vez que a organização tenha tudo o que o cliente precisa, ela envia os produtos comprados até o local, combinado com ele, por algum meio de transporte. Esse processo é denominado distribuição física. Assim, temos dois processos da logística, a distribuição física e a administração de materiais, conforme demonstrado na figura B do slide. Observem as relações existentes entre os fornecedores e empresa, bem como indústria ou órgãos públicos. E na ponta final, está lá a menina dos olhos, que é o nosso cliente. Bem, a partir dos processos logísticos ilustrados no slide anterior, vamos estudar os primeiros conceitos sobre a administração de materiais e a distribuição física. Acompanhe no slide, por gentileza. Para entendermos o que é administração de materiais, é necessário que o conceito de material fique bem claro. Material é todo bem que pode ser contado, registrado e que tem por função atender às necessidades da produção ou da prestação de serviço de uma organização pública ou privada. E dessa forma, podemos entender que a administração de materiais na logística é um conjunto de atividades que tem por objetivo planejar, executar e controlar os materiais adquiridos e usados por uma organização ou por um órgão público que seja, com base nas especificações dos produtos a serem adquiridos. Em resumo, podemos dizer que a administração de materiais é um conjunto de atividades que tem por finalidade o abastecimento de materiais para a organização, pública ou privada, no tempo certo, na qualidade certa, na quantidade solicitada, sendo tudo isso conseguido ao menor custo possível. Nesse sentido, a administração de materiais, em sua visão mais operacional, tem por objetivo resolver as questões como: qual produto deve ser comprado por essa organização? Quais são os departamentos e repartições que necessitam desse produto? Quantas unidades devem ser compradas? Quais são os possíveis fornecedores, e qual o preço justo para essa compra, principalmente nos processos licitatórios dentro da empresa pública? No caso do serviço público, o administrador de materiais deve seguir a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que é conhecido como a Lei de Licitações. E, evidentemente, tem que seguir também toda a legislação pertinente e assim escolher se a compra será realizada por dispensa ou por licitação, dentre outras considerações que trazem essa lei. O administrador de materiais é a pessoa que fica responsável por executar procedimentos elencados anteriormente de forma honesta, séria, sempre buscando a economia dos custos da organização por meio de compras realizadas a custos mais baixos, de gerenciamento sério dos estoques armazenados para evitar roubos, avarias, perda de validade e, em outros casos, como a aquisição de produtos que têm um prazo de validade que não atende ao serviço do Estado. Alunos, no serviço público, a administração de materiais é o processo logístico mais importante. É a área de serviço que basicamente demanda o abastecimento de produtos para permitir a execução desses serviços. Um outro tópico importante da logística é a distribuição física. A distribuição física trata do processamento de pedidos, do transporte, de estocagem e de produtos acabados e da armazenagem dos produtos finais da organização. Desde o instante em que o pedido é colocado pelo cliente até o momento em que ele toma posse dele, podemos ainda dizer que a distribuição física cobre todas as atividades que vão desde a saída do produto acabado da fábrica até a entrega final ao cliente. O transporte e o gerenciamento de estoque são as principais atividades que compõem a distribuição física, movimentando os produtos desde o fim da produção até o mercado de clientes. Podemos citar também como atividades envolvidas na distribuição física o serviço ao cliente, a previsão de demanda, o controle de estoques, o processamento de pedidos, o suporte ao serviço,
a reposição de partes, a seleção de locais de fábricas e armazéns, o empacotamento, o manuseio de bens e estoques e o gerenciamento de rejeitos das sobras, que seria um caso aí da logística reversa. Envolve ainda a logística reversa, que é o processo de retornar para a indústria os produtos com defeitos e ou rejeitados pelos clientes. A distribuição física pode variar sua forma de atuar em função do mercado. Assim temos distribuição física para o mercado de clientes finais, distribuição física para o mercado de indústrias e distribuição física para o mercado de intermediários. Um canal de distribuição corresponde a um conjunto de organizações que participam do fluxo de produtos, desde o fornecedor da indústria, passando pela própria indústria, que produz, até o cliente final. Os canais de distribuição são usualmente formados por atacadistas, varejistas, revendedores, distribuidores e outros. Os clientes finais são aqueles que usam o produto para satisfazer suas necessidades, geralmente adquirem pequenas quantidades e são em grande número. A logística para ser realizada gera diversos custos. Para que possamos fazer uma análise desse custo, eles podem ser divididos em custos das atividades de transportes, custos relacionados ao estoque e os custos relacionados ao processamento de pedido do cliente. O que buscamos na logística não é somente minimizar os custos de transporte ou de estoque ou de processamento de pedidos, mas sim minimizar a soma dos três custos, ou o custo global. Invariavelmente, os custos de transporte e estoque se comportam de maneira inversa. Quando um aumenta, o outro diminui. A organização deve sempre buscar a minimização do custo global de logística, que atende ao nível de serviço contratado pelo cliente. Dessa forma, a organização deve trabalhar para buscar o equilíbrio de custos. Para tal, várias análises de custo podem e devem ser feitas e analisadas. Como podemos verificar no slide, invariavelmente, os custos de transporte e estoque se comportam de maneira inversa. Quando um aumenta, o outro diminui. No gráfico, o eixo vertical representa os custos e o eixo horizontal representa a quantidade em estoque, número de armazéns. Existem 4 curvas de custo representadas: a curva de transporte, a curva de estoque, custo de processamento de pedido e o custo global. A curva de custo de processamento do pedido está representada no gráfico porque compõe o custo global. No entanto, o valor do processamento de pedido, frente ao custo de transporte e ao custo de estoque, pode ser considerado praticamente zero. Analisando as duas curvas mais relevantes, transporte e estoque, note que à medida que cresce o número de armazéns, existe a tendência a utilizar transportes ponto a ponto, da fábrica para o armazém. Dessa forma, utilizando de modais de transporte que transportam um maior volume de carga. Dessa forma, existe também uma tendência natural à diminuição do frete. Assim, a curva de custo de transporte tende a reduzir os custos. Em contrapartida, com o aumento dos armazéns, há uma tendência a aumentar a qualidade em estoque, pois o estoque está distribuído geograficamente. Com o aumento de armazéns e com o aumento da quantidade de estoques, a curva de custo de estoques tende a aumentar os custos. Como o custo global é a soma dos 3 custos, precisamos procurar o menor custo global. O menor custo global não é o menor custo de transportes, nem o menor custo de estoque, e sim, usualmente, quando as curvas de custo se encontram. Hoje em dia, é muito comum que as empresas já conheçam a logística como uma das principais áreas de negócio, formada por uma cadeia de atividades gerenciais e operacionais, que devem funcionar em perfeito alinhamento para permitir que o negócio conquiste um lugar de destaque no mercado e atenda aos seus clientes, inclusive o ambiente público. Contudo, para chegar a esse patamar, é fundamental a implementação de um processo integral de planejamento logístico, com base em ações como: bom, o que a gente precisa? A gente vai precisar estar fazendo o quê, gente? Estabelecendo os nossos objetivos. Evidentemente que a gente vai precisar alinhar uma quantidade imensa de variáveis que está ligada à logística, à organização e à própria entrega em relação ao cliente. A gente vai precisar desenvolver e reunir os recursos adequados, sejam eles humanos ou tecnológicos. Avaliar constantemente os resultados alcançados. O planejamento da logística, baseado no nível de serviço, visa definir os modais de transporte a serem utilizados, os roteiros a serem cumpridos e os níveis de estoques, evidentemente. Os modelos, os tamanhos, a quantidade do armazém e a localização física das instalações,
Quando eu falo localizações físicas das instalações, são as fábricas, os armazéns e a garagem. O planejamento da logística deve ainda buscar 3 objetivos: a redução de custos, a redução de investimentos e as melhorias de serviço. Para qualquer planejamento logístico, é fundamental o conhecimento de algumas informações. Dentre elas citamos o nível de serviço oferecido, a demanda real e a demanda projetada, a localização dos possíveis fornecedores, as facilidades logísticas, sobretudo os modais de transporte, a facilidade de contratação de mão de obra capacitada local, a infraestrutura de entrega, os pré-requisitos ambientais, os benefícios governamentais e a segurança das instalações da carga. Assim, o profissional de logística deve realizar 3 tipos de planejamento. Cada tipo é definido em uma função do horizonte de planejamento. Dessa forma, temos os seguintes tipos de planejamento logístico: seria o estratégico, o tático e o operacional. O planejamento estratégico é de longo prazo, porém não existe um consenso entre os autores do que seja longo prazo. Alguns definem longo prazo como sendo maior que 1 ano, outros definem como maior que 5 anos. Assim, adotaremos o conceito de planejamento estratégico como maior que 5 anos. O planejamento tático é aquele que ocorre em um horizonte máximo de 1 ano. Normalmente, acompanha o orçamento anual das organizações. O planejamento operacional é o dia a dia das organizações, com um horizonte máximo de 1 semana e no máximo 2 semanas. Esses 3 níveis de planejamento devem ser aplicados às 3 dimensões da logística: à localização, à manutenção de estoque e ao transporte. Para cada uma dessas 3 dimensões, alguns tópicos devem ser analisados na hora do planejamento. Acompanhem comigo. Na localização, devemos nos preocupar com as seguintes decisões a serem tomadas. Pensamos no número, na dimensão e na localização das instalações, bem como a locação de armazéns para atender a certas áreas. Também é possível definir as garagens dos veículos de transporte e os pontos de transbordo das mercadorias, caso isso seja uma definição. Além disso, é possível, pela ótica da logística, definir quais são os fornecedores em melhor condição logística para atender ao suprimento da fábrica e definir a melhor localização da própria fábrica. Uma vez definidas as instalações logísticas, podemos alocar quais pontos de demanda serão atendidos por quais armazéns e definir zonas de atuação para cada um deles. No transporte, devemos tomar as seguintes decisões: a escolha do modal ideal, que seria o meio de transporte ideal, a escolha de rotas, a roteirização em si e o tipo de embarque. A terceira decisão diz respeito à definição do tipo de embarque, que pode ser totais ou fracionados. Os embarques totais ocorrem quando o veículo transportador é ocupado somente por cargas de um cliente. Outra opção é carregar o veículo de transporte com cargas de diversos clientes, de forma fracionada, consolidando a carga para a viagem e a operação ferroviária. Nas decisões referentes à manutenção de estoques, destacamos o nível de estoque e a distribuição do estoque. Tendo as definições de localização, das facilidades, dos modais de transporte e do tipo de embarque, podemos estudar o nível de estoque que pretendemos operar. Vale ressaltar que as diversas decisões devem ser tomadas simultaneamente, pois cada uma delas gera influência nas demais, não havendo uma ordem certa para o planejamento. Ressaltamos que as decisões são razoavelmente complexas, apesar das inúmeras ferramentas de pesquisa operacional e a computação para apoiar a tomada de decisão. Assim, apesar do uso intensivo de ferramentas e de computadores, a experiência de tomador de decisão é muito importante e deve ser ouvida. Para entender melhor essas orientações, leia os exemplos do caderno didático nas páginas 47 e 48. Bom, pessoal, aqui terminamos nossas primeiras considerações sobre os fundamentos da gestão de logística. Nessa aula, estudamos o conceito de logística. Aprendemos que a logística é muito importante para as organizações porque ela gera valor para a operação. Estudamos a importância do nível de serviço, que em resumo é a definição exata e mensurável do que o cliente deseja da organização. E compreendemos que são preconizadas 3 etapas para o estabelecimento do nível de serviço: a pré-transação, a transação e a pós-transação. Vimos que as atividades da logística podem ser definidas como atividades de planejamento e atividades de apoio operacional, e que a logística se divide em 2 macroprocessos: a administração de materiais e distribuição física.
Ambos se valem de diversas atividades da logística para serem realizadas. Estudamos também que a logística, para ser realizada, gera diversos custos, e o que queremos na logística não é somente minimizar o custo de transporte ou de estoque, ou de processamento pedido, mas sim minimizar a soma dos três custos. Buscamos sempre minimizar o custo global e o total da logística. Gostaria de dizer que é um prazer estudar esses conteúdos com vocês. Tenham uma boa semana e um grande abraço.